Hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre a questão do nazismo ser considerado de esquerda e que muitas vezes isso é uma artimanha de marketing político para fazer você ficar mais sensível a pautas justamente do campo mais à direita e, infelizmente, da extrema direita, né? Eles querem se descolar dessa mancha na história deles que é os nazistas, certo? Bom, então, qual é o segundo ponto mais utilizado por eles para poder dizer para você que o nazismo seria de esquerda? É que no nome do partido dos nazistas, né, os fascistas alemães, as pessoas ignoram os fascistas italianos, coitados, né? Como eles não tiveram as mesmas conquistas militares que os fascistas alemães, as pessoas acham que eles não existem mais. Então as pessoas sempre fazem referência aos nazistas. Então, o nazismo alemão, o nome do partido, tinha duas palavrinhas muito importantes. É nacional e socialismo. É nacional-socialismo. E as pessoas acham que, como é nacional e socialista, as pessoas ficam achando que é estatização, que é comunismo, socialismo, como grupos ideológicos que a gente vê hoje em dia. Na verdade, a gente não pode interpretar assim, é uma interpretação literal. Eu até falei no último vídeo, até vou colocar o link aqui para vocês verem ele também. Os conceitos eles podem ter o mesmo nome, mas não significa que sejam iguais, que tenham o mesmo significado. Então, naquela época, quando o partido nazista alemão ele precisa de apoio da população, ele precisa convencer a população a apoiá-los, né, porque depois eles vão fazer ditadura. Mas antes eles não querem mostrar a sua verdadeira cara. Então o que eles falam? Eles falam que são nacionalistas. Por quê? Porque a Alemanha ela está sob uma pressão de outras potências à sua volta, a França, a Inglaterra não está do seu lado literalmente, mas também pressiona. Você tem a Rússia, principalmente ali do lado, então você tem pressão dos franceses, dos russos, você tem pressão de grupos dentro da Alemanha que são mais capitalistas, grupos mais comunistas, então os alemães eles colocam no nome do partido deles o nacional, mas não é isso que você está pensando, esse nacional é do tipo assim, os nazistas estariam interessados na nação, os outros não, certo? Na verdade, todo esse conceito de nação, isso é tudo muito relativo, mas isso já faz parte da propaganda dos nazistas. Por exemplo, você tem o Partido Comunista, você tem o Partido Capitalista e tem o Nacionalista. Quer dizer, ele é como se ele fosse uma espécie de meio termo. Então, o nacionalismo ali não tem nenhum outro objetivo que não seja o de convencer a população alemã de que eles estão pensando na Alemanha. E pensando na Alemanha com um viés de fascista, mas estão pensando na Alemanha. Ou seja, eles querem reconstruir o Império Alemão, enfim, isso é outra história. Então, o nacionalismo tem esse conceito. E o socialismo? O social, né, nacional-socialismo, é o que? Não tem nada a ver com o socialismo, no caso, o principal socialismo da época, que era o soviético. O Hitler faz discursos, não recomendo que você veja, mas ele faz discursos diferenciando, coisa que a direita, pelo jeito, essa direita, pelo jeito, não estuda sobre. Não recomendo que você veja. Mas eles deveriam ser honestos e informar para você como eu estou fazendo. Então ele faz discurso diferenciando o que é o socialismo dele do socialismo dos soviéticos. Então esse socialismo que o Hitler usa é para falar o quê? É para falar que ele se importa com o social. O que é social aqui? Aí já é um conceito que a gente está mais acostumado, que é o quê? Saúde, educação, segurança, emprego, comida. Social nesse tipo de sociedade, né, de bem comum, né, que é bom para todo mundo. Só que os nazistas eles estão, na verdade, tentando empurrar os alemães para a guerra. Então eles vão criar uma espécie de bem-estar social para levar você para a guerra. Eles não têm nenhuma intenção de transformar a Alemanha numa utopia. Certo? A intenção deles é fazer um império militar. Então, esse também é outro assunto. Mas só para vocês perceberem que nacionalismo e socialismo juntos, na sigla do Partido Nazista Alemão, não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí. E, infelizmente, tem muita gente, né, ligada ao campo da direita que não fala isso para vocês, porque eles devem saber, porque o nazismo faz parte do campo deles, e tem gente da esquerda que também não faz esse raciocínio, que deveria saber, até para poder diferenciar. Então,
Eu falo isso para vocês porque nós estamos passando por um momento onde as pessoas estão muito polarizadas, não querem estudar os assuntos, e quando elas estudam alguém que diz exatamente o que elas pensam. Então, quer dizer, esse cara é um espertalhão, né? Porque ele vê que você está querendo ouvir, ele fala para você e ele ganha seu voto, seu dinheiro, seu like, sua curtida, enfim. Então a intenção aqui é outra, a intenção minha aqui é esclarecer para vocês. Então, quando alguém falar que tem nacionalismo e socialismo na sigla do Partido Nazista Alemão, e que por isso eles seriam comunistas, socialistas, de esquerda, não aceite. Por quê? Porque uma mesma palavra pode ter diferentes significados e, a maioria das vezes, os termos usados por políticos ou por empresários ou por generais, enfim, o discurso, ele carrega símbolo, ele carrega significados. Então, eles não são nem comunistas e nem nacionalistas no sentido positivo, muito pelo contrário, né? O nacional-socialismo dos fascistas alemães é para te levar à guerra, para você morrer por eles e você matar os outros também. A gente pode ver isso em outro vídeo, tá bom? Que são as estratégias de manipulação dos fascistas. Mas a gente pode terminar por aqui e eu vou mostrar para vocês o meu livrinho que eu escrevi, que é O Pensar Política de Maquiavel e o Fazer Política de Dom João II, que é um monarca português. Então eu faço a comparação entre o que o Maquiavel pensa, certo? E o que Dom João II faz. Então ele é o intelectual, ele é o monarca que faz as coisas. Então eu faço uma comparação entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Então vocês não deixem de dar uma olhada, é da editora Dialética, vocês podem encontrar no Google, na Amazon, no site da editora, enfim, está em várias plataformas, só pesquisar esse nome, o Pensar Política de Maquiavel e o Fazer Política de Dom João II, o Príncipe Perfeito, ou procurar pelo meu nome, André Ramos Ziello, que vocês vão achar o livro na internet. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom para vocês. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar e colocar nos comentários o que vocês acharam. Tchau, tchau, hein? Grande abraço.